a melhor escola possível, Sim. que custe R$2.000, pra ele receber esse seu dinheiro. Senão você vai na outra escola. Então o sistema de voucher escolar, ele cria um Funciona muito incentivo bem, né? positivo, mas demais. Mas eu sei por quê, Léo. Sabe, Não, eu também sei por quê. sabe por quê? Sei, claro. Chegou aqui, veio aqui um cara que ele é PhD economista. Sim. Ele trabalhava numa faculdade pública, ele foi até meio que expulso de lá. E ele contou o porquê. Esse negócio de inflação, o que que eles fazem, Eu já né? contei também por quê. Conta por quê então aí. Então, como eu já aí. falei, Como que eles fazem? você tem uma aplicação. A sua aplicação está rendendo 12% ao ano. Mas a inflação foi 20%. Se a inflação foi 20% no ano e o seu dinheiro rendeu 12%, você perdeu dinheiro. Você perdeu 8% nessa Sim. brincadeira. Você perdeu dinheiro. Tá? Só que o governo diz que a inflação foi 4%. Como o governo diz que a inflação foi 4% e a sua aplicação rendeu 12%, de acordo com o governo, você não perdeu 8%. Você ganhou 8%. Então, de acordo com o governo, você tem que pagar imposto em cima do dinheiro que você perdeu. Então é a mesma história que a gente tava comentando antes, pra gente poder falar, da tabela FIPE. Pode. A tabela FIPE é o roubo em 3º grau. É a maior enganação de todas. Nossa, eu sou da época que você vendia o seu carro baseado na tabela FIPE. Verdade. Né? Você vendia, eu sou dessa época, é isso. Quem consegue vender um carro hoje pelo preço da tabela FIPE? Só o Tecar e olha lá. Não, ninguém consegue. Ninguém consegue. E olha só que curioso. Não precisa acreditar em mim, tá? Leia notícias. Não precisa acreditar em mim. Pesquisa no Google, tá? Antigamente, você tinha promoção de veículos, a Toyota já fez isso, várias outras empresas fizeram isso. Eu ia lá e comprava um carro zero, tá? Aí, se em um ano eu trocasse esse carro na concessionária, daqui um ano, eles me garantiam a tabela FIPE, 100% da tabela FIPE. Então eu ia lá, eles me pagavam 100% da tabela FIPE, no valor do carro com um ano de uso, e eu pagava a diferença, e saía com outro carro novo. Algumas empresas garantiam até mais, 103%, 105% da tabela FIPE. Algumas empresas garantiam isso. Tá? Por quê? Porque a tabela FIPE era mais ou menos, era o valor médio. Sim. A FIPE é uma fundação, né? A FIPE é... O que é? É fundação de... Não, como é que é? FIPE é um acrônimo. Se você escrever FIPE aí no Google, aparece. Vê se aparece aí no Google rapidinho. FIPE, vamos ver, FIPE. FIPE é pesquisas econômicas, eu não sei o que, pesquisas econômicas. Só escreve FIPE no Google, é a primeira coisa que aparece. Fundação, cadê? Bom, daqui a pouco aparece, a gente acha. Aparece. Alguém vai escrever aí, a gente acha. Bom, o que acontece? Se você pegar hoje, por exemplo, a BYD hoje, ela compra seu carro com um ano de uso. Ela garante 80% do valor da tabela FIPE. Por que a BYD e outras empresas também estão pagando 80% da tabela FIPE? Por quê? Porque a tabela FIPE, ela não quer dizer mais nada. Ela é superfaturada. Ela é absurdamente superfaturada. Se a empresa está pagando 80% da tabela FIPE, é porque ela acredita que o valor da tabela FIPE está 25% acima do valor de mercado. Você fala, não, peraí, mas se ela está pagando 80%, ela acredita que é 20% acima do valor do mercado. Não, tá? Você tem R$100, tá? Eu te pago 80. Para voltar o 80 a ser 100, eu tenho que colocar 25% a mais, né? 25% de 80 é 20, mais 80 vira 100. Então, eles estão considerando que a tabela FIPE é pelo menos 25% mais alta do que o valor de mercado. E não é, eles estão pagando acima da tabela. A tabela FIPE deve estar hoje uns 30% acima do valor do mercado. Por que a tabela FIPE está acima do valor do mercado? Os estados vão dizer que não, tá? Vão dizer que não. Que cada um faz a sua pesquisa de mercado. Tá? Cada um faz a sua pesquisa de mercado, mas todos eles se baseiam na tabela FIPE. Eles praticamente fazem um Ctrl+C, Ctrl+V na tabela FIPE e muda lá uns valorzinhos. A tabela FIPE é o que é usado como parâmetro. Os estados vão dizer que não, mas a tabela FIPE é usado como parâmetro para o cálculo do IPVA. E olha só o que absurdo. O IPVA já é um roubo no conceito. O IPVA já é um roubo no conceito. Por quê? Eu trabalhei e ganhei o meu salário. Quando eu recebi o meu salário, foi descontado o imposto, certo? Legal, peguei o dinheiro, já descontado o imposto. Quando eu fui comprar alguma coisa com esse meu dinheiro, eu paguei imposto de novo, no consumo. Então eu fui tributado na renda e eu fui tributado no consumo.
E aí eu comprei este celular. E agora o governo me diz que para eu ter este celular, ele diz que esse celular não é meu. Eu comprei, mas não é meu. Para eu poder ficar com ele, todo mês eu tenho que pagar uma taxa de imposto pro governo, senão o governo me toma este celular. Você entende o absurdo disso? É o absurdo do IPVA. É o mesmo absurdo do IPVA. Então o IPVA, assim como o IPTU, é minha maior bandeira hoje, é do IPTU. Eu ainda um dia vou acabar com essa droga desse IPTU. Tá? Preciso que as pessoas me ajudem a divulgar esse tipo de coisa. O IPTU é um absurdo. Né? O IPTU faz com que a sua casa não seja sua. Você tem a posse, não a propriedade. Se você não pagar o IPTU, o governo toma a sua casa. Se você não pagar o IPVA, o governo toma o seu carro. Então, o conceito de IPVA já é um roubo. Ah, eu preciso de estradas. Depois me lembra, a gente conta a história das estradas, para vocês vão entender que isso é um roubo. Que quem acredita, tem que pagar IPVA para ter estrada, você é um burro, se você acredita nisso, tá? Mas tudo bem, o IPVA no conceito, ele já é um roubo, já é um absurdo, ok? Aí, quando eu pago o IPVA, eu não pago o IPVA, que é 4%, que já é um roubo, eu não pago em cima do valor do carro. Eu pago em cima do valor do carro mais o valor do imposto, que é 100%. Então o IPVA, ele na verdade é 8%, é quase 10% do valor do carro. Se é 10% do valor do carro praticamente, 10 anos que eu paguei IPVA, a cada 10 anos eu tô comprando outro carro novo pro governo. Quando eu comprei o carro, eu já paguei 2, eu comprei um pra mim e dei um pro governo, e a cada 10 anos eu tenho que dar outro carro pro governo. Então o IPVA já é um roubo. No conceito. Da forma que ele é cobrado, ele é roubo ao quadrado. Porque eu pago o imposto em cima do imposto. Então ele já é um roubo ao quadrado. E para calcular o valor do roubo, eu uso uma tabela superfaturada, que é a tabela FIPE, que tá 30% acima do valor no mercado. É roubo ao cubo! Aí eu não quero que as pessoas se revoltem. Não, é um roubo ao cubo. É você chegar pro brasileiro e falar assim, você é um trouxa, você é um otário, tá? E os políticos vão ficar passeando pela Europa, né? É engraçado, porque o São Paulo não tem 16 bilhões para estradas. Nós temos que cobrar pedágio. Mas só com viagem com ele e com a Janja, em um ano, o Lula gastou 1 bilhão. 1 bilhão para viagem tem, mas 16... para o maior estado, o estado mais produtivo, de longe, o que mais gera riqueza nesse país, aí não tem 16 bilhões. Cara, ô Tarcísio, me passa seu Pix aí, eu vou depositar pra você. Tá feio demais o negócio. Tá difícil. Então é um país de otários. Como o pessoal diz no programa Pânico, o Brasil é um canavial de otário. E o Brasil é um canavial de otário. Aí fica aumentando ICMS, aumenta isso, aumenta aquilo, só vai colocando a corda no pescoço do... Não, aí, eu vi hoje, você viu quem é o cancelado dessa semana, né? Quem que é o cancelado? Semana passada fui eu e o Frei Gilson, né? Foi. Aí dessa semana é o gordão Ucrânia lá. Eu vi. Aí aparece uma ruiva lá, uma imbecil, né? Que dizem, não sei se é verdade, mas saiu um relato aí, que ela seria uma pessoa que não daria nem bom dia pro porteiro. Saiu um relato pesado dela aí, de uma pessoa que disse, não sei se é verdade. Saiu um relato aí forte dessa mulher aí, mas não vamos nem falar quem é, porque não vale a pena. Aí o gordão Ucrânia, ele é um site é um perfil de humor. Ele sempre postou as coisas zoando, é piada e tal. Aí o cara fez uma piada, achei besta também pra caramba a piada, mas uma piada que é uma moça de programa infantil dançando, e o pai com a criança vibrado nas cores, e o pai vibrado na mulher, né? Aí ela vai lá e me posta, então, nossa, uma pessoa que sente atração por uma mulher de um programa infantil é doente. Vocês nunca assistiram Xuxa, não, gente? Vocês não viam as roupas que a Xuxa usava no programa, não? A Xuxa, ela é zoada em programa americano até hoje por causa disso. Nos Simpsons a Xuxa foi zoada. A Xuxa, eu já vi ela vestir roupa em programa infantil que eu não vi mulher em bordel usando esse tipo de roupa. Não que eu já tenha frequentado bordel, mas já vi foto. Já vi filme. Só. Já vi filme, foto. Eu assisti Um Drink no Inferno e eu lembro dessa cena, né, que era bem legal. Então, independente de qualquer coisa, a pessoa se tem atração na Xuxa, ou na Angélica, ou na mulher de qualquer outro programa, é problema dele e é uma piada. Aí a pessoa vai lá e ela precisa mostrar uma virtude moral, porque ela não tem moral. Então ela tem que apontar, ela tem que ficar apontando. Olha como eu sou virtuoso. E como eu sou virtuoso condenando os outros. Você não é virtuoso. Você é virtuoso condenando os outros? Sério, por nada. Você é um pilantra, safado, pessoa sem caráter.
Não é assim, não. Então, quem não tem virtude, é isso aí. Tem que ficar apontando. Tem que... Pra ser herói, como eu sou um lixo e eu quero ser herói, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar vilões. Eu tenho que inventar vilões. Só que nesse inventar vilões, você é o vilão. Porque você tá destruindo a vida de outras pessoas. Porque você é um vilão. Porque você é um lixo. Você é um canalha. Você é uma pessoa sem nenhum caráter. E a gente tá cheio de pessoas assim. Mas isso daí é uma estratégia muito da esquerda, né? De querer encontrar algum culpado em alguma coisa. Ah, E por nada, hoje, e por nada. Choveu hoje, quem é o culpado? Olha, vocês que estão andando muito de carro, tá emitindo muito gás. Então, você falou da esquerda, mas, por exemplo, o Danilo Gentili uma vez foi cancelado pela direita por causa que tinha um pedo no filme dele. O Pedro era um personagem, como tem Pedro, personagem em vários filmes, em vários outros filmes. Mas o pessoal quis cancelar ele porque ele ficou batendo no Bolsonaro. É lógico, então, idiota. Então, pô, eu sou contra qualquer tipo de cancelamento, seja da direita ou seja da esquerda. Se a pessoa cometeu crime, sei lá, às vezes, isso nunca aconteceu no Brasil, mas vamos supor que tenha, sei lá, talvez um padre que se masturbe na frente da câmera. Isso nunca aconteceu no Brasil, mas aí sim, você tem que ir lá e falar, pô, isso não pode acontecer. Sim, né? Agora o cara faz uma piada. Pô, eu vejo, hoje eu tava vendo um vídeo do Léo Lins falando do processo dele. Falei, cara, a gente processa aqui, não processa humorista o tempo todo e não se processa político por nada. O político vai lá, assume o crime, fala, não, olha aqui, eu assumi, eu fiz rachadinha, devolve o dinheiro do roubo em parcelas, parcelado. A multa que eu levo de trânsito eu não posso parcelar. Não. Mas o cara que rouba, ele pode... Você entende o lixo que virou esse país? Esse país é inviável. Tá? E o problema é o seguinte, qualquer cara... E eu falo, pelo amor de Deus, não quero... É uma coisa que... sabe, não gostaria nunca... Eu quero mudar este país influenciando as pessoas. Tá? Não sendo político. Mas as pessoas falam pra mim, pô, por que você não entra na política? Por causa disso. Porque eu vou entrar na política, aí a pessoa vai chegar pra mim, pô, faz esse favor, tudo que você precisar. Se eu fosse deputado, ou vereador, ou qualquer outra coisa, tudo que eu puder ajudar as pessoas que me procurar, eu vou ajudar. Mas eu não posso ajudar fugindo da lei ou prejudicando outras pessoas. Eu não posso passar você na frente da fila do SUS, eu não posso dar, sei lá, dinheiro pra você. Eu posso resolver os problemas. Então tem um problema, você tá tendo fila, não tem lugar pra sentar no hospital. Então eu vou resolver isso aí. Mas não resolver o seu problema. E as pessoas não aceitam isso. Elas querem votar no cara que vai resolver o problema dela. Quer votar no cara que vai dar picanha e cervejinha. Só que do picanha, o Ian ficou de lado. Você levou só o resto. Só ficou com as 4 primeiras Só ficou palavras. com as 4 primeiras letras. Só ficaram com a peça. Só ficaram com a peça. Né? Então não adianta. Então, enquanto o Brasil não votar assim, é o seguinte, gente, a vida não é fácil. Então todo mundo vai ter que trabalhar, óbvio. A gente já tá com nível de tecnologia hoje, que se a gente fizer um trabalho correto, cobrar menos imposto, permitir que a gente tenha uma educação de qualidade aqui no Brasil. Pô, a escola pública, por exemplo, é uma coisa que não tinha nem que existir no Brasil. Porque o que você paga por aluno aqui no Brasil, dava pra você dar um voucher pra cada cidadão e cada cidadão colocar o seu filho numa escola particular. E o que que acontece? A escola pública, ela tem um incentivo muito perverso, muito negativo. Por quê? Eu sou um diretor da escola e eu recebo recursos para aquela escola. É aquela quantidade de recursos que eu recebo. Quanto mais alunos eu tiver, mais eu vou gastar dinheiro. Sim. Fica ruim para eu administrar. Eu quero ter a menor quantidade de alunos possível. Então, o que que eu faço? Aquela minha escola, eu não vou me preocupar de dar uma qualidade de ensino alta. Eu não vou me preocupar de ter uma boa estrutura naquela escola. Por quê? Porque senão todo mundo vai querer colocar o filho naquela escola. Eu tô ferrado. E isso é ruim do ponto de vista do Estado. Pro Estado, a escola pública tem que ser ruim e tem que ser violenta. Por quê? Porque você não vai pôr seu filho na escola pública a não ser que você não tenha condição mesmo. Então a escola pública ela tem que ser ruim e violenta. Pra quê? Para o Estado gastar o mínimo possível com a escola pública. Pra todo mundo que puder colocar o filho na escola particular. E eu não tô gastando dinheiro com a escola pública. Se eu acabo com as escolas públicas, transformo elas em escolas privadas, privatizo todas as escolas. Tá? E aí eu dou um voucher, você tem 2 filhos. Vamos supor que a gente gasta, tem que pegar o valor, mas vamos supor que a gente gasta R$2.000 por criança, por mês, aqui no Brasil, na escola. Se você tem 2 filhos, todo mês eu, governo, te dou um voucher de R$4.000, que você só pode gastar com escola. Então você vai fazer o quê? Você tem R$4.000, R$2.000 por filho. Você vai procurar a melhor escola, que custe R$2.000. Sim. Quem estiver administrando a escola, ele vai buscar fazer o quê? A melhor escola possível,
Sim. que custe R$2.000 para ele receber esse seu dinheiro. Senão você vai na outra escola. Então o sistema de voucher escolar, ele cria um Funciona muito incentivo bem, né? positivo. Mas demais! É que aqui no Todo Brasil, mundo vai querer criar escola, né? As grandes instituições. todo mundo vai ter... O mercado, já Vai falei, aquecer, já é. falei sobre isso, o mercado ele se ajusta, tá? O mercado ele se ajusta. Então por que que aqui no Brasil eu tenho essas merdas de carro 1.000, 3 cilindros, com correia dentro do óleo, né? Por que que eu tenho carro 1.000 turbo, carro 1.000 não sei o quê, carro 1.000 80 válvulas? Porque tem incentivos. Porque né? eu tenho incentivo, né? Tem incentivo. Então, como eu tenho incentivo pro carro 1.000, eu fico criando um monte de merda de carro 1.000. O mercado, ele se adapta, né? Isso só tem carro merda. No Brasil, via de regra, a não ser que você pague bem mais caro. A mesma coisa para, por exemplo, a indústria de imóveis. Então, hoje o IPTU tá muito caro. Então, o cara pode comprar uma casa boa, mas ele não pode pagar o IPTU. É. Então ele tem que comprar a casa o menor possível. Então sai esses estúdios de 10 metros quadrados. Se morar numa casa de 10 metros quadrados, você não tem uma casa, você mora no cativeiro. 10 metros quadrados é cativeiro, não é casa. Então você vê os apartamentos aí, 23, 34 metros quadrados, isso é cativeiro, isso não é casa. Mas as pessoas precisam morar nesses cativeiros sem ter contato, sem botar o pé no solo, sem ter contato com a luz do sol, não tem nem janela no apartamento do cara praticamente. Então, ele, obviamente, ele vai ter depressão, ele vai ter problemas de saúde. Por quê? Porque o mercado se adapta à regra do jogo. Se eu tiro a escola pública e crio um sistema de voucher, então todo brasileiro agora vai ter R$2.000 por filho. Então, o que o mercado vai fazer? Os empresários vão montar escolas e eu vou fazer uma escola boa, que custe R$2.000 pro seu filho. O cara do lado vai tentar fazer uma escola melhor, que custe R$2.000. Verdade. Aí o outro vai fazer uma escola muito boa, que custe R$2.500. R$2.500 você não pode pagar, mas você tem um voucher de R$2.000, você paga mais 500. 500 você pode pagar. Isso funciona? Isso é óbvio que funciona. Mas eu não posso fazer nada que funcione no Brasil. Não posso. Se eu fizer um projeto desse, você acha que a Sâmia Bonfim vai votar a favor? Vai nada. Você acha que a deputada Eric vai votar a favor? Estão enriquecendo os empresários. Não, então vamos empobrecer os empresários e deixar o povo burro. Então não tem como o Brasil dar certo. Não tem como. Se vocês votarem nessas pessoas, não tem como o Brasil dar certo. É, Léo, a coisa tá feia, né, Léo? Não, mas a garantia é que 2025 ainda tá muito melhor do que 2026 vai ser. Você pode, Essa é a você única pode ficar certeza. tranquilo. E isso porque 2026 vai ter Copa. Ó, Léo. Então...